Na aula seguinte, depois que ele tinha assistido a aula da estrada de Damasco, ele foi lá na frente, pediu licença para o Coutinho e disse o seguinte: olha pessoal, eu estou aqui para me despedir. Na aula anterior, mexeu muito comigo, todas as aulas já tinham mexido comigo, eu nunca falei nada da minha vida, mas eu tenho que dizer para vocês que eu estou aqui em São Paulo, foragido da justiça. Tem uma ordem judicial de prisão contra mim, num estado do Nordeste, mas eu entendi que eu preciso ir lá me entregar. Preciso acertar minhas contas com a justiça. E se despediu das pessoas. Durante vários meses, eles trocaram correspondência. Realmente, ele foi preso, né? Mas mudou, né? Mudou mesmo. Outro caso de mudança, a gente pode ler no livro do Armon, que fala sobre as suas experiências, são vários relatos da sua vivência, tanto mediúnica como de atividade doutrinária, relembrando o passado. Relembrando o passado, contém uma história muito interessante. Diz o Armon que ele estava na federação e chegou uma pessoa na sala dele, velhinho, baixinho, cavanhaque, gente do interior, pouco à vontade, usando um chapelão, e ele ficou na porta. O Armon convidou para entrar, e ele, não vou ficar aqui. Mas entra. E ele, muito sem jeito, sentou na ponta da cadeira e diz: olha, eu vim porque me disseram que o senhor podia me ajudar. Mas o que houve? E falando meio atabalhoadamente, de maneira muito desencontrada, contou a seguinte história: eu sou fazendeiro, tenho posses, mas os meus bens são fruto de uma profissão amaldiçoada, porque eu sou matador de aluguel. As pessoas encomendam o assassinato de outras pessoas, eu cobro um bom preço e vou lá e cumpro a minha missão. Durante muito tempo assim procedi e me estabeleci. Minha mãe morreu cedo. Essa era a profissão do meu pai, que assim que pôde, ensinou para mim. Mas ele era muito dado a jogo e bebida e morreu sem nada, mas eu consegui fazer fortuna. Recentemente, quando encomendaram 3 assassinatos, minha mãe começou a aparecer em sonhos. E a cada vez ela trazia uma vítima ensanguentada, totalmente descomposta, para que eu visse. E me falava nos sonhos que ela estava muito triste e preocupada porque não tinha podido me ensinar que esse não era o caminho. Ele passou a não dormir. Aquilo que para ele era uma coisa normal virou motivo de insônia. Ele desabafou com a esposa, porque a esposa não sabia. Na mesma noite ela foi embora. Ele foi procurar um padre, mas o padre não lhe deu muita ajuda, não conseguia oferecer pelo menos uma pista. Procurou um psicólogo, que só lhe deu um monte de remédio para dormir.
e encontrou uma mulher que recomendou que ele fosse procurar o Armon. O Armon disse: olha, muito sério, né? Se eles soubessem que o Armon era comandante da força pública, será que ele teria ido? Mas o Armon disse o seguinte: não se pode tirar o que não se pode dar, e a vida não pode ser reposta. Mas se você está sinceramente arrependido e incomodado com o seu caminho do passado, você pode começar um processo de recuperação de outras vidas. Recuperando outras vidas, quem sabe você passe a valorizar e amar a vida. E isso lhe será levado em conta num processo de recuperação, porque Deus ama a todos os seus filhos. E propôs para o homem que fizesse uma lista das coisas que se propunha a fazer. Então ele se propôs a vender os bens, a mudar-se ali para a capital, a organizar um trabalho de assistência social nas favelas e nos bairros pobres, e disse que ia vir regularmente conversar com o Armon para mostrar o que ele estava fazendo. Então o que se sucedeu foi uma série de encontros mensais, e os alunos das escolas de aprendizes que iam fazer visitação nas favelas começaram a confirmar que lá começou a aparecer um velhinho que fazia a alegria das pessoas, que cuidava das pessoas doentes, que ficava com as crianças que não tinham com quem ficar quando as mães iam trabalhar, que organizou uma série de atividades para recuperar pessoas nos bairros pobres. E os alunos relatavam que cada vez que esse homem chegava num lugar, a alegria era muito grande. Alguns anos se passaram, as visitas foram rareando. Uma última vez, o Armon escreve que ele viu o homem já sem recursos, sem saúde, acabado, extremamente agradecido pelo novo caminho, e nunca mais o viu. Um terceiro relato é Irmão X, em Pontos e Contos, que a gente costuma utilizar na aula sobre justificação de pecados, porque é um caso que tem a ver com mudança interior profunda. Relata o irmão X, ou Humberto de Campos, que foi chamada para apresentar uma palestra na sua cidade espiritual, uma entidade que tinha grandes temas a contribuir, que ela tinha uma iluminação própria, denotava-se que ela devia vir de esferas superiores, porém, ela começou a dizer que o seu trabalho era no abismo. E isso já chocou ali os espíritos presentes no auditório, porque todos eles lembravam que ninguém aguentava chegar perto do abismo, porque a pressão vibratória era tão grande. Raras pessoas tinham capacidade de desenvolver trabalhos ali. No final da palestra, eles começaram a perguntar e ela contou a história dessa escolha. Então ela diz o seguinte: num rápido retrospecto, ela tinha gasto dezenas de encarnações programadas para combater o ciúme, o egoísmo e a vaidade. E em todas elas se fechava um ciclo vicioso em que ela envenenava o marido pelo ciúme, desestabilizava o lar pelo egoísmo, desestabilizava o lar pela vaidade e abandonava os filhos pelo egoísmo. Todos aqueles que viveram esses dramas com ela foram elevados a esferas superiores. E depois que o último se foi, ela ficou só, sem ninguém que a acompanhasse em novas tarefas regenerativas.
Então ela ficou sem condições de reencarnar no plano espiritual, estava só, não via mais ninguém e passou anos na esfera invisível, sem condições de prosseguir ou de contar com o apoio de qualquer amigo. Depois de tantos anos de solidão, um pranto sincero fez com que se aproximasse uma instrutora de esferas elevadas, que lhe conta o seu próprio drama pessoal, ciúme, egoísmo e vaidade. Foi programado para ela uma encarnação como mãe de filhos deformados. Espíritos que, por habitarem no abismo, pela reincidência de séculos na maldade, não tinham mais corpos espirituais em condições de uma reencarnação normal. Ao longo de 70 anos de provas, ela supera os defeitos mais graves e incentiva esta nossa companheira a essa prova semelhante. Elas se aproximam do abismo, pedem ao dirigente da região a permissão e 4 espíritos lhes são designados. Ao renascer, fica órfã, em família misérrima, desposa um marido com muitos compromissos espirituais, que desencarna após o nascimento do 4º filho. Desenvolvem-se enfermidades diversas e ela nunca mais pôde trabalhar, vivendo da caridade pública com um filho cego, um que contraiu lepra e 2 que nasceram aleijados. Os vários dramas que se seguem é que ela não tem condições de cuidar de si. Então, o egoísmo sugere que enjeite os filhos, mas a força do amor maternal é maior. O ciúme produz oportunidades de crime e de revolta quando ela vê os filhos saudáveis das outras mães. Mas, nessa hora, os seus filhos, por agravamento das doenças, aumentam a sua compaixão e o esforço dos cuidados. Muitas vezes a vaidade a inclinava à prostituição. Todavia, as pessoas não se aproximavam dela. Tudo isso foi acontecendo ao longo desses 70 anos. O leproso desencarna rapidamente. Os aleijados vão um pouco depois. E o cego acompanha por 40 anos de mendicância. Após 70 anos de provas, ela volta ao plano espiritual, fazendo um balanço de profundas mudanças e conquistas de virtudes espirituais. Havia deixado para trás o ciúme, o egoísmo, a vaidade. E ela conclui falando para Humberto de Campos, que se propôs a trabalhar diariamente durante 50 anos no abismo, porque na conta dela a dívida de reforma íntima para com essas entidades é pela eternidade. Mudanças, meus amigos, heróicas ou anônimas, grandiosas ou simples. Mudamos a cada dia, no íntimo dos nossos corações. Tenhamos coragem, tenhamos ousadia para mudar para melhor. Vamos juntos, segundo o que a Cris me falou, né? Que a gente possa concluir esta nossa breve conversa cantando o hino da aliança. Vamos cantar?
esta aliança do bem com Jesus, essa aliança de amor com Jesus, renova minha vida, transforma os meus caminhos, me enche de paz, de amor e fé.